nomenclatura, vamos identificar o que é o dente Gerber. Face A do lado do mar, face B do lado da encosta. Face inferior, que está aqui quase colada aqui embaixo, essa região cheia de material úmido e entupido. A face frontal, que está muito junta, numa junta muito estreita no pilar, nessa face do pilar, entupida de material, umidade e corrosão. Então, o que nós vimos foram das 8 faces, em um tabuleiro, das 8 faces nós vimos 6. A que está junto do mar eu não vejo, a que está junto da encosta eu não vejo. Então, se eu for olhar para todas essas faces que compõem os dentes Gerber, eu vi uma parte que é menor, não é grande. Tem muita coisa que não é visível. Não é visível e não será visualizada, porque eu não consigo entrar aqui nessa interface, nem aqui embaixo, para saber qual é o estado de corrosão dessas superfícies dos dentes. Muito provavelmente, certamente, há corrosão aqui e há corrosão embaixo. Quanto nós não sabemos e não saberemos, porque não tem como entrar para ver. Mas seguramente, diante do aspecto, do estado, do ambiente propício à corrosão, há corrosão em regiões que nós não temos acesso. Então, para contabilizar isso, o que nós fizemos? As faces lateral A, do lado do mar. Dos 480 dentes Gerber que nós tivemos acesso, nós vistoriamos na lateral A 420, porque sobra sempre 60, que são as que estão do lado do mar e eu não posso ver. Então, eu olhei e documentei 87% do total das faces A. Eu documentei igualmente 87% das faces laterais B. A face inferior, onde está o aparelho de apoio em contato com o berço, eu posso inspecionar nenhuma. São 518 desses dentes ao longo do viaduto, nenhuma delas eu posso olhar, não há condição de vistoriar essas faces. Igualmente, a face frontal de grande dimensão, entupido de material ali residual e umidade, eu não posso vistoriar. Fazendo um resumo, de cerca de 2.000 faces de dente Gerber, eu consegui enxergar 840, portanto, eu enxerguei e documentei menos de 50% dessas áreas que seguramente estão sob ataque de corrosão. Todos não, vários. Nós conseguimos identificar corrosão, digamos, um número redondo, 8, 10% das faces laterais, as outras em condições precárias. O Miranda, por exemplo, acha que essas faces frontais, estão em um ambiente de degradação muito mais propício à corrosão do que as faces laterais. Muito bem. Lógico. Sim. O apoio está centralizado entre as almas Está aqui no meio. Esse apoio tem isso aqui é um bloco, né? Ele está centralizado entre as almas. Está no meio. Pelos desenhos está no meio. E eu não. Aí tem um problema de transmissão de carga da alma para aquele apoio, né? Que é extremamente significativo ali. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Mas não é só isso. Não é só isso. Foi bom o Hernani falar, porque é óbvio que o grau de responsabilidade a que nós fomos nos defrontando com a decisão sobre o futuro do viaduto do Juá, por causa dos dentes Gerber, há uns 10 dias atrás eu liguei para o Hernani, meu colega de universidade, tem muito mais experiência do que eu em viadutos, pontes, grandes obras. Hernani, dá um pulo aqui na minha sala que eu quero te mostrar umas coisas. Mostrei essas coisas todas para o Hernani lá. Perguntei a ele se eu não estava maluco propondo a demolição, a substituição dos tabuleiros, não é? E o Hernani olhando, bom, primeiro ele deu o diagnóstico que eu não estava, bom, enfim, e conversando sobre isso. E ele me apontou mais uma região que eu não tinha percebido, e que é óbvia, que também pode estar sob ataque de corrosão. É essa face aqui da viga, onde chega a vida, onde há essa armadura de suspensão passa por aqui, certamente, ou seja, nessa junta aqui, quando a viga chega junto ao pórtico, tem essa junta, lá em cima é igual, isso aqui está entupido de material residual de obra, material de escorrimento de água, aquilo está entupido. Então nós temos mais uma face, além daquelas do dente, que pode muito bem, seguramente, estar sob ataque de corrosão em vários lugares. Nós temos fotos aqui
que dessa junta escorre limo, porque a água passa e carrega material, limo. Então essa é mais uma região sem visualização. Essa parede daqui acomoda justamente essa barra de suspensão aqui, importantíssima do dente, que traz os esforços para cima para transferir para cá. Então, nessa região aqui, que está mais uma junta, é mais uma face em todas as vigas, onde provavelmente nós temos o risco de corrosão grave nessas barras de suspensão do dente Gerber. Muito bem, refiz as contas. Isso aí é o que eu tinha antes. Eu coloquei mais essas faces que eu chamei face da transversina, são 518 sem poder olhar. É mais área, mais região afeta a suspensão, ao apoio de cada berço, de cada tabuleiro. Então nós já chegamos a 2.500 faces afetadas ou não por corrosão. E nós vemos então que nos nossos relatórios hoje, nós vimos 33%. Existe quase 70% de faces que afetam os dentes e o suporte desses tabuleiros que não são acessíveis e não é possível acessá-las. Não vai ser possível, não é possível ver. Depreendemos que há corrosão nessas regiões. Com isso, nós... eu acho que nós chegamos... Tem dois tipos de incerteza, desculpa. Não. Então, no final a gente conversa. Então, eu acho que a palavra-chave que a gente tem para o viaduto agora é incerteza. Antes nós tínhamos uma incerteza por ignorância, nós ignorávamos, nós não sabíamos o que tinha, foi preciso investigar para saber o que tem. Agora nós investigamos e acessamos tudo o que era possível ser visto e permanecemos agora com uma incerteza segura. Nós sabemos o grau de incerteza. O grau de incerteza é o que nós não conseguimos ver e com muita possibilidade, certeza, a corrosão se desenvolvendo nessas regiões. 70% dessas áreas afetas aos dentes de apoio, sem condição de visualização. Essas regiões dos dentes Gerber sem condição de acesso permanecerão sem diagnóstico de degradação estrutural indeterminado, segundo Miranda, com certeza tem a corrosão. Bom, o que acontece? Isso aqui é uma das palestras do Nelson, fiquei muito impressionado com isso daí, falha de um dente Gerber sobre o Faria Timbó, caiu de madrugada, isso aqui eu peguei de um livro do Nelson, caiu sobre bruscamente, rompeu o dente Gerber, não era problema de corrosão pela descrição, havia problemas na armadura, mas quando falha de uma vez só, cai de madrugada, não avisa nada, e é uma ruptura brusca, porque é por cisalhamento basicamente, não é por flexão, e é um colapso extremamente perigoso. Muito bem. De todas essas observações, nós concluímos que as condições de segurança dos dentes Gerber não poderão ser asseguradas com precisão. Nessa condição é previsível que esses dentes encontrem segurança muito mais comprometida do que nós visualizamos. A insegurança está muito mais onde nós não vemos, que se soma ao que nós vemos. É nosso entendimento, portanto, que os tabuleiros superior e inferior estão em condição de risco estrutural potencial. Eu posso falar essas palavras aqui, não posso falar isso com a imprensa ou com a opinião pública aqui. O que é risco potencial, né? Está potencializado, porque o processo de corrosão continua, estamos a caminho, em rota de acidente com o viaduto, isso não há dúvida. Quanto tempo demora, vocês sabem muito bem que é impossível dizer, não é? Em primeiro lugar, os resultados das inspeções já realizadas, relatados no documento de 2012, referido anteriormente, pelas condições de exposição a elementos corrosivos, as demais faces que a gente não visualiza, frontal, inferior, etc., nesse caso sem condição de inspeção para confirmação das condições. Então, depois de muito olhar isso tudo, é nosso entendimento que realmente, diante das incertezas, as incertezas que na verdade são certezas de muito mais corrosão do que a gente enxerga, que a solução definitiva para isso é trocar os tabuleiros. Trocar. Remover os dois tabuleiros, o superior e inferior, manter os pórticos, que os pórticos são identificáveis às corrosões. Durante a obra você faz os reparos, vem sendo feito para manter a segurança, apesar da corrosão que está lá por dentro, tem como reparar aquilo, já está comprovado. Mas os tabuleiros
não dá para conviver com a incerteza desses dentes mais. Eu acho que chegou a hora de trocar os tabuleiros do viaduto com tudo que isso significa de doloroso como obra, como intervenção, como decisão dos gestores, das autoridades. Eu compreendo muito bem a dificuldade de tomar essa decisão. Então a gente acha que, embora seja uma intervenção traumática, certamente ela deve ser prioritária agora. Uma questão que pode ser levantada, alguém chegou a levantar, eu gostaria de esclarecer a nossa posição sobre isso. Os dentes, as janelas estão abertas. Vamos fazer inspeções regulares para ver, quando tiver um problema de uma trinca surgindo, a gente escolhe e faz uma intervenção. Isso não será feito. Ninguém vai ficar subindo em 518 dentes. Esses dentes tiveram acesso com apoio de obra. Não há logística para isso, para você ficar subindo em dente olhando. Além disso, só quem pode olhar isso é especialista. Vai se olhar a cada 6 meses, a cada 3 meses, vai fotografar, que providência vai tomar. Isso é inviável. Isso é para descartar a ideia de que agora eu tenho janelas, eu posso olhar e eu posso tomar cuidado. Não pode mais. Não pode. Isso não pode ser feito, pode ser descartado. Além disso, a substituição é uma obra de grande monta, logística completa, mas vai eliminar os problemas de forma permanente que tem gerado intervenções e vão continuar gerando intervenções, e o pior que isso, já gerou incertezas monumentais no momento. O viaduto do Juá corrigido, e isso pode ser feito, acabou, não frequenta mais a mídia, acabou. Eu falei isso até para um rapaz da televisão e ele reagiu dizendo, não pode falar mal da mídia. Não estou falando mal da mídia, eu digo que para a opinião pública deixa de ser um problema e especialmente para o usuário deixa de ser um problema. Muito bem. Então a interdição absoluta, recomendações do nosso relatório para a ICMO, interdição absoluta, caminhões e carga, é interditado, não poderia passar, mas passa. Recebi fotos aí dos colegas mostrando caminhões passando, porque não há controle, nem é para ver, porque não se tinha uma ideia tão grave da situação do viaduto como está hoje. Isso tem que interditar, tem que parar. Não é necessária ainda a interdição para veículos de passeio coletivos. Nós recomendamos à Prefeitura, do ponto de vista assim, para resguardar que se controle a velocidade, baixe a velocidade um pouco, para evitar problemas de muito impacto e tal. Isso é uma medida assim um pouco subjetiva, mas o viaduto. Nós não estamos, outra coisa importante, não estamos recomendando a interdição do viaduto. Ele ainda pode continuar operando, desde que se decida fazer as obras o quanto antes de substituição. É diferente de 1984, o Miranda está aqui para testemunhar, o Pinguelli lembrou no início. Em 84 a situação era gravíssima e foi levado ao governador a necessidade de interdição do viaduto e intervenção pela engenharia na época para recuperar totalmente o viaduto. Era situação iminente de colapso. Muito bem. Eu acho que isso é uma oportunidade única. A cidade do Rio de Janeiro está com obras monumentais. O momento é apropriado. Certamente há recursos. Esse viaduto, autoestrada, está na linha das Olimpíadas. O COI está interessado nisso. A hora é essa, é fazer agora, não porque é uma oportunidade, do nosso ponto de vista, é porque há um risco grave no viaduto e ele tem que ser substituído. Mas isso é uma situação para ser resolvida. Certamente quem projetar esse viaduto vai projetar diferente, é óbvio, quem projetou em 60 projetou de um jeito. Hoje a técnica e sistemas construtivos muito mais leves, muito pré-moldados, muito de rápida execução, vai ficar tudo mais leve. Não sei se vai ser isso, se é só uma ideia, para uma inauguração. Eu escrevi isso eu ousei escrever isso no final, embora isso exija estudo de custo, né? Realmente, não basta ter o aço, lá tem 40 metros, tem que recortar, talvez sejam vigas muito pesadas, mas pode ser. Eu acho que quem fizer o estudo de viabilidade do sistema construtivo pode considerar o aço da perimetral, pode ser. Muito bem. Para nossa felicidade, nós vimos numa matéria de 31/10 que a Prefeitura está estudando realmente uma via paralela, túnel, etc. Isso que nós recomendamos em 2010 preventivamente. É necessário essa via. Se essa via não ficar pronta rápido, tem que trocar o viaduto sem fazer essa via. Mas com a via pronta você pode aliviar o problema do tráfego, que vai ser grande. Sim, está se demolindo muita coisa no Rio, tem muita obra grande, então essa é mais uma obra que precisa ser feita.
Muito bem. Eu queria aqui agradecer a equipe que trabalhou com a gente pela Fundação Coptec, que é o intermediador da COP junto ao meio externo, à sociedade. Eu pela UFRJ, Ecoprotec Luiz Roberto Miranda, e em memória o Antônio Carlos Pereira, que foi um homem, um trabalhador, realmente um valente, né? Trabalhou com o Miranda durante, até me emociono, né? Durante anos, e trabalhou com a gente. Ele faleceu esse ano. A Gurtec, que fez, com a Tatiana está aqui, que fez o trabalho de raio-x, né, de tensão residual. A Ecopetro nós contratamos o Robson Gaiofato, é um especialista em corrosão e recuperação estrutural. Foi o cara que teve perna para correr realmente todas aquelas encostas e ver tudo que tinha que ser visto na vistoria. E um agradecimento ao Carlos Ceruti, que fez aqueles belíssimos desenhos que ajudam a gente a entender a geometria do viaduto, os tabuleiros, os dentes, etc. Eu tenho que agradecer a várias pessoas. Primeiro, agradecer ao Nelson, que não está ali, mas o Nelson é óbvio, porque ele abriu a cabeça da gente e lembrou a todos em duas palestras, uma aqui e outra na CAERJ, que os dentes do viaduto tinham que ser examinados. A CGP tomou providências. A Valérie, que é a coordenadora da CGP, deu um apoio extraordinário a tudo que nós fizemos em 2010, 2012. A equipe da CGP toda, muito. Eu agradeço também ao Hernani Dias, que está dizendo que não precisa ser agradecido ali, mas precisa, porque a conversa com ele foi importante. Ele dá suporte a isso, para mim foi importante. O Ricardo Valeriano, do Departamento de Estruturas também da Universidade, é um profissional com experiência em proteção, em construção, me ajudou a esclarecer algumas coisas. Todo o pessoal do consórcio, que a Concrejato Geomecânica, que deram um suporte, um apoio perfeito a todos os trabalhos de investigação que nós fizemos lá. E, finalmente, eu queria agradecer também ao Antônio José Luiz dos Reis, do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Tem uma empresa consagrada de pontes e viadutos em Lisboa. Ele esteve aqui no congresso esse ano, é meu conhecido desde há muito tempo. Ele é um grande projetista de pontes, viadutos e grandes coberturas. Eu pude conversar com ele algumas vezes para um pouco esclarecer um pouco essa situação do viaduto. E, no mais, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. O professor Miranda gostaria de fazer algumas explicações para nós? Então, esse viaduto é mais ou menos praticamente minha vida acadêmica no que concerne a corrosão em estruturas de concreto, né? Desde 1984, quando nós fomos chamados pelo então diretor do Departamento de Estrada de Rodagem, que era o McDowell, nós então fizemos uma varredura em todos esses vãos do viaduto, né, começando lá do lado de São Conrado, indo até o lado oposto,